Obrigada. Tá. Eu sou de lá, estou atualmente assessorando o Dom Antônio Augusto, que é o bispo referencial da Pastoral da Saúde. Agradeço o diácono Sérgio Cartão, o padre, por ter me convidado, e fico muito feliz de encontrar tantos irmãos de caminhada, porque é uma pastoral difícil, é uma pastoral assim que não, eu sempre costumo dizer que não é pastoral de altar. Então é uma pastoral que a caminhada é dura, mas é o que a igreja nos pede e é o que nós devemos de fazer, né? Porque nós somos discípulos e missionários de Jesus. Então, o versículo bíblico que estava aqui, que eu acho que vocês puderam ler, esse daí é um chamado de Deus para todos nós, né? Eu sempre falo que a missão da igreja é evangelizar. E durante muito tempo a gente saiu um pouquinho do foco e estamos tentando retomar a nossa caminhada, aquilo que Jesus nos pede. Então, é um versículo bíblico que eu acho que todos nós conhecemos e nós fazemos uso em muitos lugares onde nós vamos, tá? É o chamado de Deus para cada um de nós. E esse mês de Maria, né, eu fico muito feliz e estava olhando e pedindo a Nossa Senhora, todos vocês deram sim. Então, é o sim de Maria. O mesmo sim que ela deu à primeira missionária, à primeira evangelizadora. Então, nós também demos o nosso sim. Então, que Maria possa, nessa nossa caminhada, estar na frente, interceder por cada um de nós e que nós possamos perseverar. Mesmo com todas as dificuldades, que nós possamos continuar firmes na nossa caminhada. Eu queria saber quem está aqui pela primeira vez que nunca fez encontro nenhum da pastoral. Parabéns, padre. Parabéns, diácono. Louvado seja Deus. E alguém de vocês conhece a história da Pastoral da Saúde? A origem da Pastoral da Saúde? Como que aconteceu? Por quê? Quando nasceu? Alguém de vocês conhece? Eu também não conhecia, não, e quando eu conheci, eu fiquei encantada, e eu sempre falo que a gente só ama aquilo que conhece. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vai amando. Então, assim, eu sou apaixonada pela minha igreja, porque eu procuro cada vez mais buscar conhecimento da nossa igreja, que se renova no dia a dia com o Espírito Santo. Então, a história, o papel da igreja na saúde. Então, esse aqui, como é muito longo, eu vou deixar, porque depois o diácono, o padre Paulo, pode copiar e encontros assim individuais de vicariatos ele pode passar. Eu vou pegar a história da Pastoral da Saúde, que a origem e ponto de partida da Pastoral da Saúde. Eu acho assim que nós tivemos, e hoje é um santo, né? Santo João Paulo II. Então, a origem e ponto da Pastoral da Saúde. A Pastoral da Saúde é desde 1985 e por vontade expressa do Santo Padre, o Papa João Paulo II, uma das formas da pastoral especializada. De fato, a 11 de fevereiro de 1985, pelo próprio punho, tá, dolente homino, o Santo Padre instituiu a Comissão Pontífica para o Apostolado dos Profissionais da Saúde. Anos depois, convertida em Conselho Pontifício para a Pastoral da Saúde. Então, assim, através desse santo, que hoje eu sempre peço a intercessão dele pela nossa pastoral, ele que passou um longo tempo no sofrimento, e ele nos ensina até hoje, né, durante o período dele de pontificado, durante o sofrimento dele, todas as vezes que eu vi a imagem, era ele que me dava força para a minha caminhada. Eu falo que ele foi o impulso que eu sempre, quando eu pensava em dar um passo para trás, eu olhava para João Paulo II e dava 10 para frente, porque ele foi realmente um exemplo para cada um de nós. A 13 de maio, todo mundo lembra do atentado de João Paulo II, né? Todo mundo, essa triste tragédia que aconteceu com ele. Mas, como Deus sabe de todas as coisas, quando ele sofreu esse atentado, ele ficou muito tempo dentro de um hospital. E durante esse tempo que ele permaneceu dentro do hospital, ele escreveu uma das cartas mais lindas, no meu ponto de vista. Todas são belas. Mas essa é uma carta que ele escreveu para cada um de nós.
Então, assim, é uma carta que nós devemos ler, nós devemos meditar. Deve ser, assim, a nossa segunda Bíblia, tá? Que foi a encíclica Salvifici Doloris. Então, essa carta, ela é belíssima. Então, durante todo o tempo que ele ficou internado, o Espírito Santo inspirou e ele escreveu essa belíssima carta. Tá? Eu não sei se vocês conhecem, depois, assim, essa carta aqui. Tá? Então, quem puder depois adquirir, é um documento que a gente deve ter para a gente poder, entendeu? Ver o que ele sofreu, o que esse sofrimento lhe trouxe e o que ele passa para cada um de nós. É o 104. Ela foi assinada 11 de fevereiro de 1984, constitui a carta magna de uma pastoral diferente. Na época, a nossa pastoral realmente ela é diferente. Vocês podem ver, eu acredito que no Brasil, a nível nacional, acontece. Eu fui em Salvador, os mesmos problemas, São Paulo, os mesmos problemas, Vitória, os mesmos problemas. Então, não é uma pastoral que tem problema exclusivamente na minha paróquia, na minha arquidiocese ou diocese. É uma pastoral realmente diferente. Por quê? Porque realmente eu digo que essa pastoral é diferente, porque é aquilo que Jesus nos chama. Quem é que hoje quer ficar junto com o doente, no mundo do sofrimento, compartilhando, muitas vezes tomando para si as suas dores e muitas vezes nos sentimos o quê? Impotentes, porque não podemos fazer nada, a não ser orarmos. Então, essa aí é a imagem dele. Então, assim, ele realmente é o santo, São Camilo de Leles, como tantos outros, mas ele é um que eu peço a grande intercessão para a nossa pastoral. A medicina enquanto ciência, conjuntamente como arte de curar, revela no vasto terreno dos sofrimentos do homem o seu setor mais conhecido. E o Papa continua falando da importância da terapia que permite vencer alguns dos problemas humanos. Para além do sofrimento físico, é indispensável acompanhar o ser humano no seu todo. Para este poder vencer os sofrimentos psicológicos, morais, sociais e até espirituais. O que está em questão é a saúde integral de cada pessoa. Talvez por isso, nesta carta encíclica, comece a desenhar-se o que, um ano mais tarde, o Papa vai chamar Pastoral da Saúde. Então, assim, toda a nossa história começou com ele. E foi esse atentado, foi essa carta. Então, por quê? Porque muitas vezes a gente fala em Pastoral da Saúde, a nossa mentalidade é o doente, só a doença. Tá? O senhor me corrige, diácono, porque o senhor que é médico, assim, o senhor tem uma visão diferente, e como ele, graças a Deus, é um diácono que está no mundo do sofrimento ajudando, faz um trabalho belíssimo. Então, assim, muitas vezes a gente vê a doença e não vê o doente. E eu tenho uma filha que é médica, tenho uma filha que é psicóloga, e eu sempre falei para minha filha assim: você escolheu a medicina, você sempre olha para cada doente como se fosse um ente querido seu. Por quê? O olhar é diferente. Porque hoje os médicos estão sofrendo demais, entendeu? É uma classe que está sendo muito sofrida. Por quê? Porque hoje, a minha filha falou para minha mãe, a gente tem que escolher quem está menos ruim, de tão crítico que está o nosso sistema de saúde. Estou errada, Diácono? Então, quer dizer, assim, é um problema muito sério. Então, eu sempre falei para ela, olha para o outro como se fosse um ente querido seu. É essa visão que nós temos que olhar. É claro que a gente não pode absorver tudo e nem tratar de todo mundo e nem pegar todo mundo e levar para casa. Mas nós temos formas que o próprio Jesus Cristo nos deu da gente evangelizar e pelo menos acalmar, acalentar um pouco a alma de quem sofre. Se a pastoral é a ação organizada da igreja, através da qual se torna presente aqui e agora a ação salvífica de Cristo, então em Jesus Cristo todo sofrimento é vencido pelo amor, e esta ação salvífica de Deus opera-se pelo dar mais saúde a cada pessoa na circunstância concreta em que está a viver. Foi o que eu falei, a gente tem que procurar fazer a nossa parte bem. Tá? Dar o nosso 100%. Se nós temos 10 minutos, 15 minutos, vamos dar 10, 15 minutos no total do nosso ser.
A encíclica termina com uma interpretação maravilhosa da parábola do bom samaritano, em que este estrangeiro faz tudo para dar saúde e mais qualidade de vida ao homem caído na estrada de Jericó. Essa passagem bíblica todos nós conhecemos. Já se escutou várias vezes, já lemos várias vezes, mas depois que você lê essa carta, você vê que essa passagem bíblica, ele diz que é a passagem que todo agente da Pastoral da Saúde deve tomar para si. Então, cada um de nós temos que estar no contexto dessa passagem bíblica, que é a do bom samaritano. Nós somos chamados a ser o bom samaritano. Muitas vezes isso daí me chama muita atenção, porque às vezes a gente entra em qualquer lugar para visitar, a gente olha muito, é católico? Não é católico, eu passo, não. Nós estamos ali para ver o doente. A nossa missão é para evangelizar o povo de Deus. Não importa a que religião ele pertença. Então isso aí é um grande testemunho para cada um de nós, é uma passagem que a gente deve fazer como uma oração para a nossa vida. Curiosamente, nos últimos discursos do Papa sobre a Pastoral da Saúde, este insiste muito em que os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, voluntários e outros, se devem tornar bons samaritanos, na generosidade com que assistem e acompanham todos os que deles necessitam. Então, é o que eu falei, nós temos que tentar ser o bom samaritano. O objetivo geral da Pastoral da Saúde. Nosso objetivo é evangelizar o mundo da saúde com renovado espírito missionário, testemunhando Jesus Cristo em comunhão fraterna, na opção preferencial pelos pobres, enfermos e sofredores, e participando da construção de uma sociedade justa e solidária, a serviço da vida em plenitude, sinal do reino de Deus entre nós. É muito difícil, né, a gente participar da construção de uma sociedade justa, porque o que nós estamos vendo hoje é muita injustiça. Mas nós que temos a nossa igreja como referência, porque eu penso que se nós estamos aqui, é porque nós somos realmente católicos, apostólicos e romanos, e temos como referência o nosso Papa, o nosso arcebispo, na nossa paróquia os nossos párocos e diáconos e outros aqueles que ajudam na ação evangelizadora da igreja, e a nós que fomos chamados, os leigos, que hoje fazem um papel belíssimo na igreja, para sermos discípulos e missionários de Jesus Cristo. A Pastoral da Saúde, ela se divide em 3 dimensões. A Pastoral da Saúde atua em 3 dimensões que a configuram como uma pastoral diferente, a mais abrangente que aquela anteriormente denominada de Pastoral do Enfermo. Porque antes da Pastoral da Saúde era a Pastoral do Enfermo. Hoje ainda existe determinadas paróquias que ainda não o padre não consegue colocar Pastoral da Saúde, é Pastoral do Enfermo. Mas isso daí, com o tempo, Deus vai tocando. O importante é nós fazermos o nosso trabalho, e determinadas coisinhas pequenas, a gente não se deve prender a elas, porque são coisas humanas. E a gente tem que pensar que o nosso trabalho, ele é divino. As dimensões são dimensão solidária. Alguém sabe o que é a dimensão solidária? A dimensão solidária é a vivência da solidariedade com os doentes e sofredores nos hospitais, domicílios e comunidades, atendendo a pessoa em sua dimensão física, psicológica, social e espiritual. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, é a solidária que faz as visitas nos hospitais, nos asilos, em domicílio. E hoje, assim, eu agradeço muito a Deus que os hospitais já estão tendo mais presença da igreja. Então, isso é muito bom. É o resgate que nós estamos tendo depois de muito tempo que nós ficamos de fora. Tá? E quando a gente começou a entrar, eu penso que em todos os lugares teve assim, uma grande batalha, porque a igreja realmente ela ficou ausente por muito tempo. E assim, quando eu comecei assim, aqui no Rio,
Eu conheci o Dr. Guido, né, que eu trabalhei com ele um tempo, que fez um trabalho belíssimo, que eu acho que muitos de vocês conhecem, e graças a Deus hoje está aí lutando pela canonização dele, e eu falo que eu louvo a Deus porque eu tive a graça de trabalhar com ele durante um bom tempo. Então, assim, ele fez um trabalho belíssimo e eu aprendi muito com ele, ele me ensinou muito, a gente trocava, partilhava muito, e nesse período foi assim onde eu vi a necessidade da igreja dentro das instituições públicas, dentro do asilo, como que nós estávamos afastados daquilo que Deus pede, do sofrimento, a igreja presente, aonde Cristo não pode ir, aonde a pessoa não pode ir, aonde Cristo tinha que estar. Então, assim, eu vejo hoje um grande progresso da Pastoral da Saúde em nível nacional, tá? Em nível regional também, graças a Deus, o nosso regional está crescendo muito. Hoje, assim, de 10 dioceses e uma administração apostólica, praticamente todos têm Pastoral da Saúde. E muitas delas com um trabalho muito belíssimo. Eu cito Rio de Janeiro, Barra do Paraíba, Volta Redonda, Campos, Petrópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Caxias. Então, assim, graças a Deus, muito do nosso regional já está unido e a gente está tentando buscar essa unidade em todas as dioceses e arquidioceses, porque eu acho que unidos a gente pode fazer um trabalho muito melhor. E a dimensão comunitária, capacitação de agentes multiplicadores de saúde e criação de grupos comunitários que atuem no campo de prevenção, promoção, educação e humanização das instituições de saúde mediante um processo participativo e transformador. Antes de entrar aqui, eu quero voltar à solidária na visita domiciliar, porque muitas vezes a gente vai visitar o doente, mas quem está mais doente é a família do doente. Tá? Às vezes a família não aceita aquela doença, então é a família que está precisando de nós. E muitas vezes a gente fala demais, escuta de menos. Então é um momento assim que eu acho muito importante a gente ter essa atenção para a família daquele doente. Porque é muito fácil também a gente ter um olhar diferenciado. Por quê? Porque quem está ali com o doente 24 horas, a família que está ali, chega uma hora que ela está com desgaste, isso é normal. Não é porque não ama aquela pessoa. Então a gente tem que ter esse cuidado de prestar muita atenção na família, até mesmo se a família precisa de uma orientação, de um sacerdote, de um aconselhamento, precisa de um tratamento psicológico. Então, a pastoral da saúde, ela tem que ser uma pastoral também de conjunto. Ela não pode ser uma pastoral fechada. Ela tem que ser aquela pastoral, se está precisando do padre, eu tenho que chamar o padre. Se está precisando, percebo se está precisando de alguma coisa, se eu posso ajudar. Eu sempre falo o seguinte, eu tenho que estar sempre em unidade com o meu pároco. Tudo que eu vou fazer, ele tem que ser o primeiro a saber. Porque eu estou em nome da igreja, fazendo um trabalho da igreja, eu não posso sair em nome da igreja sem o meu pároco, ou administrador paroquial, ou aquela pessoa que está responsável pelo trabalho. Eu estou aqui hoje, o meu arcebispo, Dom José Francisco, sabe que eu estou aqui. Por quê? Eu não posso representar uma arquidiocese e o meu bispo não saber que eu estou representando a arquidiocese aonde ele está, em outro lugar, sem ele ter conhecimento. Então, assim, é muito importante nessa solidária, essa unidade com a igreja. Nós temos, assim, que ter essa consciência de que nós somos pastoral da saúde da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós não podemos fazer um trabalho individual. Eu sempre falo o seguinte, se eu quero fazer um trabalho individual, eu sou Cleia, não uso o nome da igreja, não estou representando a igreja, não posso comprometer ninguém. Aí sim, agora a partir do momento que eu uso o nome da igreja, eu tenho que ter consciência, responsabilidade de que eu estou, o arcebispo ou o bispo, eu estou com o pároco, eu estou com o nome da minha paróquia, eu estou levando todos os religiosos e religiosas, toda a hierarquia da igreja está caminhando junto comigo. Então, qualquer coisa que eu faça, eu estou comprometendo a igreja.
Isso daí é uma coisa assim que eu tenho visto muito, é comprometimento, porque nós, leigos, estamos assumindo uma pastoral social e muitas vezes nós estamos usando o nome da igreja e fazendo trabalho pessoal, mas usando o nome da igreja. Eu estou falando isso por uma experiência que depois, se der tempo, eu conto para vocês, tá? Essa comunitária, a capacitação de agentes multiplicadores de saúde e criação de grupos comunitários que atuem no campo de prevenção, promoção, educação e humanização das instituições de saúde, mediante um processo participativo e transformador. Nessa dimensão comunitária, é a realidade de cada um, porque eu falo assim, que na igreja eu não posso chegar aqui, tem que ser assim, porque a minha comunidade é uma realidade. Eu venho de uma paróquia que a comunidade é carente. Numa comunidade carente, eu não posso fazer a mesma coisa que eu faço numa comunidade que não seja carente, que tem recursos. Então, a gente tem que ter essa visão, mas uma coisa nós temos que ter em comum. A ação evangelizadora, ela é única, tá? Não é porque a comunidade é carente que a gente tem que usar maneiras diferentes. Nós temos que ter a mesma postura, mas nós temos que ter o cuidado de não queremos impor condições a uma realidade que não é nossa. Nós temos que ter esse cuidado. Então, na comunitária, eu costumo assim, no meu bairro, onde tem muita droga, eu moro no Cubango, em Niterói, perto do bairro Santa Rosa. É um local, hoje em dia a droga está em todos os lugares, a violência está em todos os lugares, mas é um lugar onde o jovem, ele está muito envolvido com a droga. Então, a gente está procurando, e muitas meninas, adolescentes grávidas. Eu falo que são crianças gerando crianças. Então, é um problema sério na nossa sociedade. E eu sempre, assim, sempre me pergunto, o que nós, como igreja, podíamos fazer para evitar isso? Então, assim, dentro da realidade de cada comunidade, um trabalho que nós podemos fazer é de prevenção. É chamada a palestra para a família. A maioria das paróquias tem médico. A maioria, assim, praticamente todo lugar que eu vou e conheço, tem sempre um médico que faz parte da pastoral da saúde. Ou enfermeiro, ou agente de saúde. Então, nós devíamos procurar essas pessoas, pedir auxílio a essas pessoas e fazer a prevenção. Antes que chegue a saúde, antes que chegue a doença, a gente prevenir. Porque depois que a doença chega, é muito mais fácil, muito mais difícil para nós tomarmos qualquer decisão. Então, assim, a gente tem procurado fazer muito a importância, entendeu? Porque a gente vive também uma polêmica muito grande, porque a igreja, nós temos que também nos policiar naquilo que a gente vai falar. A gente tem coisas que nós não podemos citar porque vai contra os nossos princípios, vai contra a nossa fé. Então, a gente tem que ter todo o cuidado, a gente tem que ter toda a orientação, pedir assim, quando a gente encontrar um problema muito difícil dentro da nossa comunidade, a gente pedir auxílio do padre, porque o padre tem uma visão muito maior do que a nossa, em todos os sentidos. Às vezes são problemas seríssimos, gravíssimos, que nós não temos estrutura e nem condições, nem de ajudar e nem de aconselhar. Porque são problemas, por exemplo, eu trabalhei muito com soro positivo. Tá? Então, assim, no CPN Niterói era referência de soro positivo. Depois nós fizemos um trabalho na Ariparreira, que era tuberculose e soro positivo. Então, assim, as pessoas já são marginalizadas, já são sofridas, já são discriminadas. Então, a gente tem que ter muito cuidado para trabalhar com essas pessoas. E, às vezes, as pessoas também que não têm esse tipo de doença já são marginalizadas, já são sacrificadas pela falta de condição, pela falta de alimentação, pela falta... não tem nada, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado. É um campo que me preocupa muito, é a dimensão comunitária em todos os sentidos, tá? Primeiro, é essa prevenção que a gente deve ter, essas palestras que a gente deve procurar fazer, e sempre com a ajuda, eu sempre falo, sempre o padre sabendo, para a gente não poder cometer nenhum erro em pronunciar palavras e falar coisas que a gente vai comprometer a nossa igreja. E outra coisa que muito me preocupa é a medicina alternativa. Tá?
Eu sei, entendeu, que todas as dioceses têm esse trabalho, mas me preocupa muito. Eu fui num congresso em Salvador, aonde foi esse trabalho, e eu vim de lá muito preocupada. Por quê? Porque já aconteceu casos, entendeu, da pessoa, inclusive na minha arquidiocese, tá? Chegou para mim a Cleia, eu vou dar uma palestra na paróquia X sobre uma receita de um pastel para um grupo de pessoas. Tem nutricionista do lado? Não. Então, como é que você vai dar a receita para uma pessoa se não tem um profissional do lado para te orientar? Você sabe os nutrientes que esse pastel tem, se que aquela pessoa vai comer, se ela pode comer? Eu não sou médica, tá? Eu não sou da área de saúde, mas a gente tem que tomar noção de que muita coisa é perigosa. E eu sempre... Dom Antônio citou numa reunião nossa, ele falou, a nossa cultura é a cultura do chá. Todo mundo sabe disso. Mas o chá que eu tomo, de repente, você não pode tomar. Entendeu? Então, eu não posso, e na dimensão comunitária, eu vejo muito isso. Por quê? São comunidades carentes demais, geralmente que a gente vai fazer trabalho, aonde muitas e muitas pessoas levam, entendeu, a fitoterapia, a medicina alternativa para esses lugares. Tá? Então, eu acho muito perigoso, eu acho que... E a própria CNBB, depois eu trouxe o que a CNBB aprova e o que a CNBB não aprova. Tá? E numa reunião do regional eu entreguei para o Dom Arani o que a CNBB nos permite fazer. E eu fui também num congresso onde eu fiquei horrorizada, que estavam vendendo cápsula de argila, tá? Entendeu? Então, são coisas em nome da Igreja Pastoral da Saúde. Entendeu? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Por quê? Porque se bate uma vigilância sanitária, a arquidiocese ela é multada seriamente. Porque nós não podemos fazer remédio. E outra coisa, além de não podermos fazer remédio, nós não podemos cobrar nada. Deus deu de graça nós temos que fazer. O nosso dom é gratuito. Então, não importa, nós não podemos vender nada. E em Salvador, lá eu fui num congresso e lá se vendia tudo. Usando a pastoral da saúde e a igreja, entendeu? Então, assim, isso me preocupa por quê? Porque muitas vezes, eu sempre falo assim, o pároco, ele praticamente ele é o último a saber das coisas. Tá? Entendeu? Por exemplo, agora o padre Paulo ele é responsável da arquidiocese. Então, é muito grande para ele. O que nós, coordenadores, nós, agentes da pastoral, que ele nos confia a nós o trabalho, temos que fazer? Nós temos que ser fiscais. Isso daí não Sara, a gente tem que saber diferenciar o que é fofoca e o que é omissão. Tá? Por exemplo, se eu vejo uma pessoa, eu cheguei de Salvador, a primeira coisa que eu fiz foi falar para o Dom Antônio. E eu falei, falo aqui em público e falei para o coordenador nacional. A igreja gastou dinheiro comigo à toa para minha viagem. Todo mundo que estava lá foi assim muito triste. Por quê? Porque se usava o nome da igreja para uma coisa que a igreja não permite. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, é uma dimensão belíssima, que bem trabalhada, bem estruturada, ela pode dar muitos frutos. Mas é uma dimensão que, se formos imprudentes, nós podemos comprometer a igreja em vários processos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Então, assim, tudo que vocês forem fazer em dimensão comunitária, a coisa assim, que eu falo que é melhor é dar palestra para mãe solteira, palestra para procurar pessoas profissionais especializados, para família de dependentes químicos, para soro positivo, onde tem a pastoral da AIDS. Então, a gente procura ver aquilo que nós não podemos fazer, qual a pastoral que está especializada naquilo e a gente direcionar. Porque nós não podemos ser egoístas também. Eu falo que a pastoral da saúde é pastoral da saúde, o MESC é o MESC, MEB, pastoral familiar, mas nós temos que estar unidos. Por quê? Para mim saber o doente que eu tenho na minha paróquia, o MESC ele vai me ajudar. Eu vou fazer uma visita na casa X, onde tem crianças desnutridas, eu tenho que passar para a pastoral da criança.
Eu tenho, hoje na minha paróquia, vai ter 3 casamentos comunitários. Por quê? Foram visitas que foram feitas, pessoas que foram evangelizadas e hoje vão casar. Então, assim, a gente tem que saber separar, entendeu? E nos unir e não ter vergonha de pedir ajuda. Então, assim, é uma coisa assim que eu ressalto muito, é essa dimensão comunitária. Eu não sei como é que está aqui no Rio, entendeu? A realidade daqui eu não conheço, tá? Mas eu conheço de outras dioceses e me preocupa muito. Então, assim, tudo que a gente for fazer como pastoral da saúde, que seja aquilo que a igreja permite e aquilo que a igreja nos manda fazer. E a dimensão político-institucional. Atuação política junto aos órgãos e instituições públicas e privados, que prestem serviços e formam profissionais na área da saúde. Participação nos conselhos municipais, estaduais e nacionais e nas assembleias buscando a humanização do sistema de saúde ou a fiscalização e a denúncia quando isso não for possível. Hoje em dia está muito difícil. Agora, o que nós temos que fazer como igreja? Dentro da dimensão político-institucional. Tem alguém aqui que é membro é conselheiro, participa de conselho? Graças a Deus, hoje também a igreja já está mais atuante. Então, o que nós podemos fazer é participar de Conselho Municipal de Saúde, que eu participei de vários, é uma guerra que Deus me livre, entendeu? É uma coisa assim, a primeira vez que eu fui, eu fiquei apavorada. Eu nunca tinha ido, eu saí dali, eu não sabia que a realidade era tão dura. Então, assim, é muito difícil. E no segundo Conselho Municipal de Saúde que eu fui, a Pastoral da Saúde ganhou uma cadeira e foi tomada a cadeira da Pastoral da Saúde descaradamente. Tá? Entendeu? Então, assim, por quê? Porque quando a gente não tem experiência, entendeu? É uma guerra, é uma luta, você tem que responder tudo muito rápido e você, assim, muito na sua caminhada. Eu, sinceramente, eu não me culpo por isso, porque uma pessoa que estava lá, o que ela fez eu jamais faria para me ter qualquer lugar. Tá? Então, também, aí eu vejo pelo lado positivo, não era o momento de Deus para a Pastoral da Saúde estar ali. Tá? Então, assim, a gente tem que ter tudo, a gente tem que ver com a visão da fé. Tá? Então, quer dizer, nós perdemos, mas ganhamos porque a gente foi conseguindo, de outras formas, entrar nessa dimensão que é tão difícil. E nós, como agente da pastoral, o que nós podemos fazer para ajudar? Tá? A gente vai em hospital público, a gente critica, a gente fala, a gente fica sentado ali várias e várias vezes. Eu já fui levar pessoas em hospitais doentes e fiquei sentada ali e vi a tristeza, a tragédia que é. Tá? E hoje, atualmente, até mesmo quem tem plano de saúde está sofrendo, porque você chega, você não é atendido rápido. Tá? Então, a realidade hoje está no todo. A nossa saúde está caótica. É uma reportagem que eu trouxe, caótica. Nós estamos vivendo um caos na saúde, tá? Pública e privada. Então, se eu vou num hospital, eu vejo determinadas coisas, eu tenho que denunciar. Eu tenho que levar ouvidoria. Se tem uma pessoa que eu estou visitando, que eu estou assistindo, que está como um caso também, que a gente conhece, 6, 7 meses esperando para fazer um exame, que se a pessoa não morreu porque Deus não quis, não chegou a hora dela. O que nós temos que fazer? Nós temos que ajudar essa pessoa a chegar ao responsável para que essa pessoa consiga ter atendimento. Então, assim, tem muitas pessoas que hoje estão sofrendo porque também não têm conhecimento, não sabem ler, entendeu? Então, o agente da pastoral, ele pode fazer esse trajeto com esse doente. Tá? Nós não podemos resolver todos os problemas. Quem dera se nós pudéssemos. Mas nós podemos denunciar muita coisa que está errada. Tá? Eu li uma reportagem que em Brasília, a verba que o governo liberou já acabou. Se lá no Distrito Federal a verba acabou, você imagina que o que está acontecendo? Nem chegou. Tá? A realidade é essa, nem chegou. Então, o que está acontecendo nos hospitais? As pessoas estão sentando no chão porque a demanda está demais. Então, tem hospital que está se preocupando em ser reformado. Aí eu falo mesmo, que adianta um hospital lindo se não pode receber o doente? Os leitos vazios.
Então, assim, a nossa saúde está uma coisa assim muito complicada. Isso daí o diácono pode falar, porque ele está dentro dessa realidade, ele vive isso, a minha filha vive isso, a minha filha é nefrologista. Ela chegou agora e falou para mim, mãe, eu atendi uma pessoa, olha a tristeza que está. A pessoa vem de Macaé para fazer uma hemodiálise em Araruama, de ônibus. Quando chega para fazer hemodiálise, a pessoa já está como? Já está só na misericórdia. Então, o que acontece? Quando chega na clínica para dialisar, essa pessoa não está em condições, ela tem que ir para um hospital. Aí vem o segundo problema, não tem ambulância para transportar. A clínica, os funcionários da clínica fazem vaquinha, pegam um táxi e mandam esse doente para o hospital. Agora, isso daí é humilhante para nós. Nós que pagamos os nossos impostos, nós que somos corretos, nós estamos sofrendo, é essa a realidade. Nós que estamos afastados um pouco da saúde, a gente não sabe o que o ser humano está sofrendo para ter um atendimento. Então, assim, está muito caótico. E o que nós, como igreja, podemos fazer? Nós temos que denunciar, nós temos que ir para a ouvidoria, e eu brigo mesmo, sabe? Eu, assim, quando eu vou, eu corro atrás, eu insisto, eu peço, e a coisa que eu posso fazer é essa. Agora vai ter Conselho Municipal de Saúde, vai ter o Conselho Estadual de Saúde, vai ter o Conselho Nacional de Saúde. Nós temos que estar presente no Conselho Municipal de Saúde. Eu não sei como aqui no Rio funciona para fazer inscrição. Eu não sei. Mas, por exemplo, lá em Niterói, Pastoral da Saúde já está inscrita. Aí eu descobri que eu posso colocar Pastoral da Saúde 1, Pastoral da Saúde 2, Pastoral da Saúde 3. Por quê? Porque a igreja, se todo mundo tiver no Conselho Municipal de Saúde, eu duvido se a gente não consegue alguma coisa. Agora, nos conselhos que eu fui, quantas paróquias da Arquidiocese de Niterói tinha? 3. Quantas pessoas? 6. O que é 6 católicos dentro do Conselho Municipal de Saúde? O que nós vamos conseguir? Agora, se nós todos fizermos, entendeu? Nos unirmos e realmente formos para um Conselho Municipal de Saúde, tentar conseguir, nós vamos conseguir muita coisa. Agora, é uma realidade dura também, porque o Conselho Municipal de Saúde, para mim, é uma guerra, sabe? É uma coisa, assim, muito louca. E outra coisa que lá em Niterói eu vivenciei isso. Tudo que foi dito até hoje não foi realizado nos conselhos. Então, você vai, tem proposta, por exemplo, lá em Niterói, a proposta da Pastoral da Saúde, nós ganhamos uma proposta. Por quê? Era uma guerra os padres entrar no hospital. Porque tem hospital que a direção é evangélica, ainda não tem uma mentalidade, proíbe o padre, porque o padre é da Igreja Católica. Então, nós fizemos uma proposta e, graças a Deus, ela foi aceita de quê? Todo sacerdote, aí eu falei o seguinte, quando eu fui debater, argumentar, por exemplo, nós somos igreja católica, é uma só. O protestante, as denominações são inúmeras. Então, a igreja católica, ela pode muito bem fazer uma relação para a Secretaria Municipal de Saúde, com a relação de todos os seus sacerdotes, e ele ter uma carteirinha para ele poder entrar no hospital. Isso foi aprovado no Conselho Municipal de Saúde de Niterói. Mas até hoje não foi realizado. Mas no próximo conselho eu vou falar. Porque o que adianta a gente conseguir ganhar uma causa e essa causa não colocar em prática, você vai depois para o conselho, você continua ali com as mesmas coisas e nada foi feito. Então a realidade é essa. Nós estamos vivendo uma crise muito grande. A igreja assim, tem se pronunciado muito em relação a isso, sabe? Tem se preocupado demais. E a presença da igreja chegou, assim, eu acho que num momento muito importante dessa crise, porque eu vejo que a presença da igreja nas instituições está sendo, assim, um bálsamo para todo mundo. Tá? E nós temos que procurar entrar, porque tem pessoas que não têm muito carisma. Eu vou ser muito sincera, eu não tenho muito carisma para viver em conferência municipal de saúde, não é muito o meu estilo,
Tá? Porque, sinceramente, dentro de muita confusão, quando eu acordo, já passou a minha vez de falar, entendeu? Então, tem pessoas que têm o carisma para isso. Então, você também tem que ser verdadeiro com você mesmo. Eu, por exemplo, não tenho o carisma para mim ficar nessa guerra. Agora, eu conheço muitas pessoas que têm, fazem divinamente bem. Então, vamos procurar essas pessoas para representar a nossa igreja de uma forma honesta, de uma forma digna, porque é assim que nós temos que representar a igreja. Tá? Então, assim, é uma opinião minha, entendeu? Particular, que eu vejo assim, uma forma da gente, nessa crise toda que a gente está, que não tem mesmo, a verba da saúde foi desviada, isso é para todo mundo, os asilos estão caóticos, as casas que a prefeitura, que o governo, que federal, estadual assiste, está tudo... um caos, faltando comida, não precisa de muito longe, as faculdades universitárias que não tem quem limpe. Olha o caos que nós chegamos. O Hospital do Fundão, a tragédia que está. Então, isso é muito triste. Sabe? É muito triste. Por quê? Eu não posso... eu tenho meu plano de saúde, você tem o seu, mas acontece que eu não posso ter essa visão egoísta. Entendeu? Então, assim, além de nós rezarmos, tá? Graças a Deus a igreja hoje está se pronunciando e muito bem, entendeu? O Papa Francisco veio para dar um bálsamo também, uma sacudida na igreja no todo, inclusive com muito respeito na hierarquia da igreja. Ele deu uma sacudida, tá? Que muitos e muitos padres voltaram o olhar para o mundo do sofrimento, que estava um pouco esquecido. Tá? E muito leigo também, tá? Que esquece um pouco o sofrimento e é mais elitizado e olha mais aquele doente. Desculpa, assim, o doente da elite e o doente, isso aí é uma verdade, eu não estou... É uma realidade nossa, tá? Entendeu? Então, assim, nós temos que ser realistas também com a nossa miséria, com a nossa fraqueza. Nós somos assim. Tá? Perfeito é só Jesus Cristo. Agora, o que eu recomendo a vocês? Tentar, cada dia, procurar ser o bom samaritano. Tentar, a cada dia, chegar perto daquilo que Jesus Cristo está pedindo de cada um de nós. Se eu conseguir olhar para o outro com os olhos de Cristo, eu já tomei 50% do meu caminho. Entendeu? Então, assim, é muito... Por isso que eu falo, é uma pastoral, quando... O nosso santinho falou que é uma pastoral diferente, ela é uma pastoral diferente. Porque se você for parar para analisar, você tem um mundo muito grande para você brigar. Você tem coisas que fogem à sua capacidade em todos os sentidos. Aí eu pergunto, o que eu posso fazer? Rezar. Pedir a Deus que tenha misericórdia do pobre, daquele que não é atendido, daquele que está morrendo. Porque hoje, um grupo de médicos conversando falou... Chegou um caos que o médico tem que escolher quem está menos doente para ele atender. Olha a tristeza para o médico. Os médicos também estão sofrendo muito. Porque o médico que é católico, que vê uma realidade dessa, que pode fazer alguma coisa, mas ele não tem material, ele faz a cirurgia e não tem a linha para costurar. Não tem gases para fazer curativo. Então, quer dizer, o médico também, eles estão sofrendo. Por quê? Eles vão fazer o quê? Muito hospital não tem remédios, os remédios estão vencidos. Você já parou para pensar um hospital que não tem uma dipirona para dar para um doente? A nossa realidade está aí. Entendeu? Então a gente tem que rezar pelos médicos para que Deus dê a ele. Tem médico que está querendo desistir da profissão porque não está aguentando viver nessa opressão que está a política de saúde. Tá? A gente tem que rezar por essa classe, tá? Que é um dom que Deus deu para eles. Temos que rezar pela nossa igreja para que ela tenha sabedoria de, diante dessa crise, ela ter um pronunciamento que vá, entendeu? Tocar na alma dos nossos governantes, que só mesmo pela misericórdia, só a misericórdia, mas para Deus nada é impossível. E nós, dentro da nossa limitação de ser humano, da nossa limitação econômica, da nossa limitação em todos os sentidos, a gente rezar por todos aqueles que nós estamos assistindo. E a gente procurar fazer o melhor e dar o melhor de cada um de nós. Como igreja,
a igreja missionária, a igreja de Jesus Cristo, a igreja que o Papa está pedindo, a igreja que olha a periferia, a igreja que vai até o doente, pedindo que os padres saiam da paróquia, vai aonde a igreja não pode ir, nos morros. Então, é isso que nós temos. Aí, por exemplo, eu defendo os padres, por quê? Porque também muitas vezes nós somos culpados porque nós não rezamos pelos nossos sacerdotes e nós não vamos até a ele e ficamos insistindo para que ele faça aquilo que cabe só a ele. Tem muito padre que eu passo numa calçada, ele passa na outra. Porque eu insisto mesmo, porque o que eu posso fazer, eu faço. Mas o que cabe ao sacerdote, eu não posso fazer. Tá? Eu acho que o católico, ele tem o direito de ser assistido na hora da morte por um padre. Então, é o mínimo que a igreja pode fazer por ele. Tá? Porque eu conheço pessoas que colocaram tijolinhos na parede da igreja e na hora que tiveram doente, ele estava 3 meses no hospital e a igreja não sabia. Então isso é falha nossa. Por quê? Nas nossas paróquias, do lado da nossa casa, as pessoas saem, se afastam, a gente sente falta e não vai procurar saber por quê. Tá? Aí o padre, ele tem que saber, porque o padre não foi me visitar, alguém chegou para ele e falou também? Então tem que ter isso. Aí o padre não vai, aí é problema dele com Deus, eu fiz a minha parte. Tá? Então a gente tem que ter essa consciência também. Nem sempre o padre sabe todos os doentes que estão em nossa volta, na nossa jurisdição, na nossa comunidade. Tá? Às vezes o padre, por exemplo, o padre Marcelo, ele ajudou uma pessoa que estava numa situação crítica dentro do hospital. Por quê? Porque ele está dentro do hospital, ele celebra a missa em 3, 4 hospitais, então aquele doente estava precisando, já estava não sei quanto tempo, ele correu atrás e conseguiu. Mas por quê? Chegaram até a ele e falaram a situação, contaram a situação. Porque o padre também não pode chegar e vai saber do doente a vida dele todinha, o tempo que ele está ali. E muitas vezes o padre sai do hospital, o telefone toca, por quê? Eu esqueci de dizer que fulano está também no hospital. Então a gente também tem muita falha. Tá? Os padres, eles podem ter as falhas dele, mas nós também temos a nossa. Então, como leigos, nós temos que ajudar os nossos sacerdotes a fazer um trabalho melhor. Tá? Estruturação da equipe. Tem quanto tempo? Estruturação da equipe de pastoral da saúde. Essa estruturação da equipe de paroquial e pastoral da saúde, isso aqui, eu coloquei só para vocês terem uma visão, porque isso também é uma individualidade de cada realidade. Porque, por exemplo, tem paróquia que não tem mão de obra para ter tudo isso. Mas, assim, se nós pudermos estruturar a pastoral da saúde assim a nível paroquial, vai ser uma bênção. Tá? Porque a gente está tentando organizar a nível de regional. Tem mais ou menos 6 anos que eu estou no regional. Há 2 anos que nós estamos conseguindo que as dioceses tenham unidade e venham nas reuniões, que são 4 reuniões anuais. Então, para você criar unidade, é difícil. Para você fazer um trabalho assim, é difícil. Agora, graças a Deus, as dioceses estão colaborando muito. Tá? Mas isso aí é um trabalho de formiguinha, não foi de ontem para hoje. Até falei para o Dom Antônio, se Deus quiser esse ano, a gente vai ver no congresso todas as dioceses presentes. Porque é difícil. O que eu fiz esse ano? Eu liguei para os bispos e falei com o Dom Nelson, falei com o Dom Gregório, para mandar representante. Por quê? Porque na Assembleia Regional do Leste dos Bispos, eu falei com o Dom Gregório falou que não sabia que Petrópolis não estava sendo representado. Entendeu? Então, quer dizer, eu fiz o meu papel, falei a ele, e realmente ele não sabia. Tá? O Dom Nelson também. Então, quer dizer, se eu tive a oportunidade de cobrar, o Dom Biratã também não mandava representante, agora já tem um representante de lá. Então, quer dizer, isso faz parte da gente. Eu não posso esperar que o Dom Antônio, que é o bispo referencial, faça isso. Então, se eu posso fazer, por que eu não vou fazer? É claro, evidente, que ele tem ciência de que eu estou fazendo isso. Na reunião do nosso regional, onde o padre participa, a gente partilha, a gente vê as necessidades, e quem pode ajudar, ajuda aquela diocese que está precisando. Esse é o nosso papel que nós temos que fazer.
Então, por exemplo, para estruturar, a equipe de pastoral da saúde será formada pelos agentes da paróquia, dentre os quais são escolhidos coordenador, secretário e tesoureiro. A maioria ainda, tá? Não tem nem secretário nem tesoureiro, porque são paróquias pequenas, são paróquias que ainda estão caminhando. Às vezes também falta um impulso do padre, a presença do padre para ajudar. Então, a gente tem essa dificuldade. Mas o coordenador, ele tem que ter. Tá? E o coordenador, eu sempre falo que o coordenador, ele tem que dar testemunho para o agente. Não adianta você ser coordenador, cruzar os braços e o agente da pastoral tem que fazer tudo e trazer tudo prontinho para você. Tá? Então, o coordenador, ele tem que trabalhar para que o agente veja ele trabalhando para poder ele ser referência. Tá? E o coordenador tem que ter uma unidade profunda com o sacerdote. Ser obediente. Eu falo que na igreja nós temos que obedecer. Eu posso fazer o trabalho mais bonito que for. Se eu não for obediente, o meu trabalho é em vão. Eu tenho que obedecer à igreja. Eu tenho que obedecer àquele que está acima de mim. Pode passar, cara. O coordenador, marcar a data das reuniões, apresentar o assunto a ser tratado, informar os outros membros da equipe sobre o andamento do trabalho, porque muitas vezes também a gente faz um trabalho, aí aquele grupinho é avisado, o outro não é avisado, o outro é informado, então nós mesmos nos dividimos. Então é uma coisa assim que a gente tem que estruturar muito bem e deixar bem claro. Aonde tem divisão, Deus não se faz presente. A gente tem que ser unidos, reunidos e unidos. Não adianta a gente se reunir e não estar unido. Tá? Então, a gente tem que ter essa maturidade de reconhecer, porque essa é a realidade que eu já vivi. Eu fiquei 12 anos como coordenadora da Arquidiocese de Niterói, então é a realidade que eu vivi, presenciei, briguei, lutei, e hoje, graças a Deus, melhorou. Tá? É a realidade de ficar 3, 4 agentes faz um trabalho, outro 3, 4 não sabe, aí o coordenador vai saber depois que ele apresentou, aí uma pessoa liga, você fez, eu nem sabia. Entendeu? Então isso daí é uma coisa que não é legal para a gente, não é? Como igreja, nós não podemos ser assim. E dentro da paróquia, principalmente a pastoral de conjunto, ela tem que existir. Porque as paróquias que vão começar a pastoral da saúde, a porta de entrada para a pastoral da saúde é o MESC. É o MESC que tem todos os doentes que são visitados. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter essa relação, começar a ter unidade com o MESC. O MESC vai me ajudar a conhecer aqueles doentes, a passar o perfil de cada doente que ele visita. Aí vem o que eu já falei, aí entra a pastoral familiar, entra a pastoral da criança, porque se eu vou numa casa, a criança pedir alguma coisa, eu não tenho que fazer aquilo se nós temos uma pastoral de criança que faz um trabalho belíssimo. Então eu tenho que saber que o meu quadrado é esse, aquele quadrado ali é do meu irmão. Eu não tenho que abraçar o mundo. Eu costumo dizer, cada um no seu quadrado, e juntos nós faremos muito mais, né? Então, assim, essa consciência, até na Assembleia Pastoral de Conjunto, os bispos vêm falando muito pastoral de conjunto, e eu vejo que a realidade de toda a diocese, que ainda nós não conseguimos trabalhar a pastoral de conjunto. É a pastoral, muitas vezes, do individualismo, tá? E que deixa a desejar, a gente não faz um trabalho 100%, porque nós não queremos nos unirmos. Distribuir as tarefas ou atividades a serem desenvolvidas, fazer avaliação e outras coisas da realidade da comunidade. Porque aí o coordenador, vê muito assim, aquilo que precisa dentro da sua paróquia. Tá? E como assim o Rio é muito grande, então, por exemplo, o Padre Paulo, ele vai contar com o coordenador. Toda a realidade, né, do vicariato, aqui é vicariato mesmo, né? Por exemplo, de cada lugar desse que foi citado aqui, ele vai acreditar naquilo que o coordenador chegar para ele falar. Porque ele não vai poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, esse coordenador vai ser responsável para passar tudo para ele. E dentro daquilo que o coordenador vai passar para ele, ele vai poder fazer. Então, para isso, a gente tem que estar como? Fazer o quê? A gente tem que ter tudo isso aqui. Distribuir as tarefas, que muitas vezes muito a gente quer fazer tudo sozinho. Tá?
Então, quer dizer, principalmente quando o agente é mestre, ele quer fazer a visita, ele quer levar a comunhão, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, na hora que você for mestre, você vai como mestre. A hora que você for ser agente, você vai como agente. Porque aí a gente consegue fazer um trabalho melhor e também, como mestre, a minha postura é uma e como agente a minha postura é outra. Então, tudo isso tem que estar muito ligado para que o padre, o coordenador geral, saiba tudo o que está acontecendo. Porque, senão, ele não pode fazer o trabalho que ele quer, porque ele não tem informação precisa. Secretário, fazer a ata de cada reunião e o relatório mensal das atividades desenvolvidas pelo grupo. Controlar os fichários e demais serviços burocráticos. Então, por exemplo, o secretário, toda vez que tiver uma reunião, na reunião de vicariato, reunião da paróquia, anotar tudo ali, na próxima reunião ler a ata, porque muitas vezes, você não falou isso. Então, a ata é uma ferramenta que a gente tem de fazer o quê? Não, foi dito na reunião, foi aprovado na reunião, está escrito na ata, todo mundo assinou. Porque a gente esquece muito fácil também. Não, o padre falou. O padre não falou, não. Está escrito aqui. Tá? Então, é muito importante isso, porque nos ajuda, tá? A gente, assim, tem credibilidade na nossa palavra, tá? E fica uma coisa mais organizada e com menos probabilidade de, você falou, fulano falou, entendeu? Então, fica uma coisa mais... Controlar os fichários, por exemplo, os doentes que são visitados, os doentes que precisam de receber confissão, unção dos enfermos, os doentes que precisam ser catequizados, que às vezes tem doente que está afastado da igreja, não fez nem primeira comunhão, a gente tem que ver isso, aí procura catequese para dar catequese, tá? Então, quer dizer, é um trabalho muito mais amplo do que a gente pensa. Então, tudo isso a Pastoral da Saúde pode fazer. Quantas e quantas vezes já fui fazer visita que a pessoa era da igreja, mas não tinha feito primeira comunhão, nunca era católico, mas acabou. Hoje essas pessoas estão na igreja, fazem primeira comunhão, já estão fazendo crisma, estão casando. Então, isso aí é o trabalho que a Pastoral da Saúde tem que fazer. Isso aí é evangelização, mas isso aí a gente não pode fazer sozinho. Então, a gente tem que partilhar, a gente tem que abrir o leque. E esse controle, né, o fichário, a ficha, o nome das pessoas, vai ajudar os agentes, ajuda o sacerdote, ajuda a equipe a saber o doente que já melhorou, até para passar para o médico, que não, esse doente já está melhor, você não precisa mais de levar a comunhão, ele já pode ir à igreja. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente pode fazer muito melhor se nós formos unidos, se nós trabalharmos em conjunto. O tesoureiro, arrecadar fundos para o trabalho da equipe, criar meios, controlar recursos, fazer o balanço. Tem muita paróquia que já tem tesoureiro. Por quê? Tem eventos, tem muita gente que não tem condição de pagar. Então, a Pastoral da Saúde vai juntando um dinheirinho. Quando surge alguma coisa que tem um irmão que não tem condição, aí a Pastoral da Saúde pode ajudar essa pessoa a ir num congresso, a ir num encontro. Porque, às vezes, R$5 para mim não é nada, mas tem para pessoas que R$5 é muito. Então, a gente pode fazer isso. Agora, nem todo lugar tem essa realidade, mas se tiver, é muito bom. E tem paróquia que já faz esse trabalho. O padre deixa, num domingo, vender um bolo, esse bolinho vai para a Pastoral da Saúde. Por quê? Porque também a Pastoral da Saúde precisa de muita coisa. Nós precisamos de ter material para evangelizar. Tá? E muitas vezes o doente nos pede Bíblia, nos pede terço, nos pede determinadas coisas e muitas vezes nós, a gente, não temos condições para comprar. Então, a gente tem que ter uma ajuda, sim. Tá? Então, isso é importante, quando é possível se criar, mas isso não é regra, não tem que ser. Isso aí é a realidade de cada um, a possibilidade de cada um. E pedir também, porque eu peço muito. Então, a gente pede, entendeu? Pede um, pede o outro, aquele que pode, a gente vai fazendo uma ponte, entendeu? A pastoral que tem mais, ajuda que tem menos, e no final das contas, um ajuda o outro e a gente consegue levar o irmãozinho aonde ele precisa de ir. Os demais membros
participam de todas as outras atividades propostas pela equipe. Então, porque às vezes a pessoa, mas eu não vou em hospital, eu não vou na casa, eu não faço nada. Às vezes a pessoa não tem condições de fazer nada, mas ela pode muito bem ser intercessora. Está em oração por aquele grupo que está trabalhando. A oração é que nos move. Tá? Então, quer dizer, você sempre pode fazer tudo. Você sempre tem alguma coisa para fazer. Tá? Desculpa. Você sempre tem alguma coisa para fazer. Então, se você não pode, se você não está podendo sair de casa, você reza para que a Pastoral da Saúde tenha um trabalho bem feito, os membros sejam perseverantes, porque às vezes a gente desiste no meio do caminho, mas a gente não pode desistir, porque eu falo o seguinte, se Cristo tivesse desistido de mim, eu não estaria aqui hoje. Então, nós não podemos desistir na metade do caminho. A gente tem que ser perseverantes, e não é eu que sou fiel a Deus, não, é Deus que é fiel a mim. Então, a gente tem que ter essa consciência que é um trabalho que agrada aos olhos de Deus. E São Camilo tem uma frase que eu amo muito, os doentes são as pupilas dos olhos de Deus. Exemplos de atividade da equipe, reunir-se periodicamente para estudos de documentos que possam auxiliar na formação como agente da pastoral. Exemplo, Pastoral da Saúde, estuda CNBB, livros da pastoral. Uma coisa que eu acho importante também é nós estarmos atualizados com os documentos da igreja. Porque muitas vezes a gente não sabe o que a igreja está falando porque nós não temos interesse. Então é importante nessas reuniões, sai um documento, a gente estudar o documento em equipe para todo mundo estar no mesmo nível, saber igual. Não adianta só eu saber e o irmão não ter conhecimento. Então é importante essa unidade também na formação. Estudar a realidade da paróquia em termos de saúde, que consiste em determinar o número de doentes crônicos e não crônicos existentes na paróquia, e se são assistidos ou não, e por quem, foi o que eu já falei. Tipos de doença com maior incidência, que a gente pode, na nossa realidade, a gente pode ver qual é a doença que predomina na nossa região. Tá? Aí é a importância da comunicação com o sacerdote, que aí o sacerdote pode ver o que ele pode fazer, o que a igreja pode fazer. Regiões que têm maior incidência de doentes dentro da paróquia, favelas, levantamento dos recursos físicos e humanos da comunidade disponíveis para trabalho de pastoral da saúde. Às vezes nós não temos condição nenhuma e a gente vai começando, entendeu? A gente vai ajudando a própria comunidade a ter recursos para trabalhar. Como que a gente pode fazer isso? Com o recurso que nós temos. Se eu posso ajudar em doar o recurso físico, o recurso humano, se eu posso me doar, eu vou me doar. Naquele dia, naquela hora, para a paróquia. Se eu tenho um conhecido que ele pode fazer um trabalho, que ele é um profissional de saúde, um trabalho voluntário, eu vou pedir que ele possa. Mas isso tudo em unidade com o sacerdote. Tudo isso que a gente faz dentro da estrutura da pastoral da saúde, quando se vai formar a pastoral da saúde numa paróquia, isso tudo tem que estar com conhecimento do sacerdote. Aí tem coisas que ele pode acrescentar, tem coisas que ele pode eliminar, porque quem manda é o padre, e nós temos que obedecer. Delimitar as propriedades de atendimento material e espiritual. Material, higiene, saneamento básico, água, esgoto, privada, lixo, habitação, assistência médica odontológica, cadeira de roda, muleta, colchão d'água. Isso aqui por quê? Porque às vezes a gente vai visitar pessoas que não tem nada disso. Não tem um sabonete para tomar banho. Entendeu? Então, o que a gente faz? A gente faz uma relação dessas famílias que são tão carentes e vê o que nós podemos fazer. Lá em Niterói, eu fiz muito kit higiênico. Pasta de dente, sabonete, escova de dente, uma toalhinha higiênica. E a gente ia para aqueles lugares onde as pessoas não tinham isso e a gente dava um kit higiênico. Então, assim, as pessoas ficavam felizes da vida. Nossa, ganhei uma escova de dente. Você vê a importância. Uma escova de dente, que para a gente não vale nada, para aquela pessoa foi um presente caído do céu para ela. Então, é uma realidade que muitas vezes a gente não sabe, mas ela existe. Cadeira de roda, muleta, colchão. Às vezes a pessoa está doente. Também o que a gente pode ajudar? A gente na paróquia tem... A gente faz uma fichinha, pede o padre, a pessoa assina, endereço, tudo mais, quanto tempo vai se usar. É uma forma também da gente ajudar. E muita gente ajuda, tá? Se você chegar na paróquia, pedir quem tem cadeira de roda, quem tem muleta, sempre tem alguém para dar, sempre. E as pessoas têm sempre alguém precisando.
O espiritual, sacramento, unção dos enfermos, batismo, casamento, confissão, comunhão, a missa dos enfermos, visita do sacerdote do ministro da Eucaristia e visita de agente da Pastoral da Saúde e outras coisas. Eu não vou entrar nessa parte espiritual não, porque já é outra palestra, entendeu? Então, mas é só assim que essa parte também faz parte da estrutura da pastoral. Organizar a equipe de visitadores domiciliares e hospitalares. Aí a gente tem que ter um meio termo. Eu não posso ir só para o hospital e deixar o domicílio. Eu não posso ficar só no domicílio e deixar os hospitais. Então, eu costumo dizer o seguinte, quem não tem carisma para o hospital, fica nas casas. Tá? É o mesmo trabalho, a importância é a mesma, o doente é que está ali. O atendimento a domicílio poderá abranger as seguintes iniciativas: visita de primeiro contato de levantamento da situação, visitas de apoio e de animação do doente e da família, visitas de amizade e de diálogo fraterno, visitas de preparação e atendimento espiritual, visitas de celebração do sacramento. Tá? Então, isso tudo aqui, entendeu? É um trabalho que a gente tem que fazer em unidade, sempre com o sacerdote. Elaborar um projeto de ação, delimitando os objetivos, prioridades estratégicas de ação, cronograma, conforme modelo no próximo item. Tá? Isso aqui é o seguinte, na Assembleia, até nessa Assembleia do ano passado, dos bispos, foi debatido, tá? E se falou o seguinte, é muito burocracia para pouca ação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que juntar o útil ao agradável. Você tem que ter a burocracia, sim, porque você tem que ser organizado. Mas você também tem que ter ação. Porque não adianta eu falar, ler documento da igreja, o documento 100 que está em pauta, fazer tudo, se eu não tiver ação e se eu não tiver também a presença do sacerdote e a unidade com a igreja. Tá? Então, para tudo tem que ter um equilíbrio. Eu tenho que ter ação e tenho que fazer isso. Tá? Senão, não adianta o meu trabalho. O que fazer durante o ano na Pastoral da Saúde? Objetivo geral, exemplo. Desenvolver atividade de Pastoral da Saúde na paróquia, a fim de assistir os enfermos e cuidar para que a população não fique doente, proporcionar-lhes mais vida e esperança. Foi o que se falou na prevenção. Objetivo específico, exemplo, convocar mais pessoas interessadas para auxiliar a equipe, formar equipe de visitadores de doentes, identificar todos os doentes da paróquia, fazer um arquivo e dar assistência a eles, fazer campanha, aí várias campanhas, quando tem campanha de vacinação, você incentivar, entendeu? Agora tem a vacina da gripe que está aí, você já foi, vai fazer visita, entendeu? Então, incentivar, porque é isso nós estamos prevenindo que a pessoa fique doente. Estratégias, como fazer as atividades, especificar a maneira de atingir os objetivos, exemplo, reuniões com a equipe quinzenal ou mensal, reuniões com agentes legionários e ministros da Eucaristia, cursos de psicologia do enfermo para os visitadores. Tá? Então, isso aí tudo é importante. Então, quer dizer, vocês estão vendo que é um leque, que ele vai se abrindo, e quanto mais ele se abre, mais coisas você vai tendo que fazer e que aprender para ser aquele agente que Deus e que Jesus nos chama. Recursos humanos. Quem poderá ajudar nessa atividade? O primeiro, o padre. O padre, eu falo que sem o padre não tem pastoral da saúde. Tá? Então, ele é a chave, ele é o ponto principal. Os legionários que já fazem esse trabalho há muito tempo podem nos ajudar. A equipe da Pastoral da Saúde, os ministros da Eucaristia, a enfermeira de postinho. Como que essas enfermeiras são úteis? Até para nos ajudar aquele doente. Você fazer amizade, você chegar, entendeu? Não é você impor, eu tenho direito. Não. Ali você tem que ter a humildade de pedir, por favor, você tem condições, dá para me ajudar? Porque muitas vezes a gente já chega com autoritarismo. Tá? Então, assim não funciona. É a humanização que tem que partir de nós. A gente pede humanização nos hospitais, mas a humanização tem que partir de cada um de nós. Recursos materiais, o que temos de disponível para desenvolver o trabalho. Sala de reuniões, sala paroquial, livros, folhetos de Pastoral da Saúde, jornal do ICAPES, projetos de slide, vídeo, tudo aquilo que a gente pode ter de recursos materiais, a gente junta tudo e forma, entendeu? Uma bibliotecazinha para ali a gente ter conteúdo para as nossas reuniões, para apresentar, para formar.
Recursos financeiros. O que temos de disponível em dinheiro ou o que podemos fazer para consegui-lo? Nunca a gente tem disponível dinheiro, né? Isso aí não tem. O que a gente pode fazer? Pedir aquelas pessoas que a gente já sabe que na igreja doam, porque tem um grupo na igreja que é sagrado. Pediu, eles estão ali. Toda a igreja existe esse grupo. Pedir, ter criatividade, tá? A gente está com um grupo de 2 irmãos que vieram de São Paulo, que fazem um trabalho de dependentes químicos, eles estão fazendo tercinho para vender. Então, quer dizer, quem tem artesão na comunidade, quem tem pessoas que fazem trabalho manuais, a gente tem que ter criatividade e fazer as coisas e oferecer. Metas, curto prazo, que todos os doentes sejam assistidos. A nossa meta tem que ser essa, tá? Assistir todos os doentes. Não adianta eu fazer também eventos, fazer tudo, os doentes estão lá esperando a nossa visita. A primeira meta da pastoral é essa. Todos os outros vêm em consequência do nosso trabalho, da nossa realidade, daquilo que a gente vai aprendendo, das necessidades que vão surgindo. A longo prazo, que todos tenham saúde. Aí é que eu digo, aí a gente tem que rezar muito e pedir a Deus que tudo seja mudado. Cronograma, marcar dia e mês de cada atividade a ser desenvolvida, isso é muito importante, que é a organização. Não adianta você também querer fazer tudo sem organizar. Você tem que ter planejamento. É isso que foi falado também na Assembleia. Não adianta você querer fazer missão sem planejar, porque não dá certo. Você tem que planejar para fazer missão. Avaliação. A equipe reúne-se após cada trabalho desenvolvido para avaliar os pontos positivos e negativos e ver como melhorar. Anualmente faz avaliação global e planejamento para o ano seguinte. Isso aqui é super importante para o coordenador arquidiocesano. Toda essa avaliação, quando vai para ele dessas avaliações de todos os vicariatos, ele tira, entendeu, aquilo que está sendo mais necessário. E quando você chega no final, você vai ver que praticamente os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, as necessidades são as mesmas. Então, isso é muito importante que o coordenador tenha esse relatório e passe para o coordenador arquidiocesano, para ele estar sempre atualizado da realidade de cada vicariato. E aqui, para mim, entendeu? Pessoalmente, sou eu, tá? Eu tenho, assim, eu sou fã número 1 dele, tá? E, assim, eu me emociono muito com ele. Então, traz nesse documento, né? O São João Paulo II, que, para mim, é uma referência. A igreja que nasce do mistério da redenção na cruz de Cristo tem o dever de procurar o encontro com o homem de modo particular no caminho do seu sofrimento. Então, é um dever nosso ir ao encontro do homem que sofre. Tá? Então, assim, a igreja não pode perder esse espaço. A igreja tem que recuperar o tempo perdido. E eu penso que nós chegamos no momento que o Espírito Santo quer que isso aconteça. Nós estamos, assim, no auge da graça divina para a Igreja Católica hoje no mundo do sofrimento. Então, assim, a gente tem que ter coragem, perseverança, humildade, pedir muito a Deus. Maria passa na frente, muita ajuda de Nossa Senhora, porque ela foi a primeira visitadora. A primeira agente da Pastoral da Saúde foi Nossa Senhora. Então, que a gente possa pedir, tá? E ao São João Paulo II, que interceda por nós, ele que fez essa história tão bonita da Pastoral da Saúde, e que eu possa ver todos vocês no congresso, dia 18 de julho, né, Padre Paulo? Que todos vocês estejam presentes. E quem quiser copiar, tem muita coisa ali que eu passei rápido por causa do tempo, porque é muita coisa. Vocês podem copiar à vontade, tá? E se eu não falei aquilo que vocês quiseram, vocês me desculpem. E eu vou deixar alguma coisa para o Padre Paulo aí, depois ele passa, porque é muita informação, tá? Muito obrigada.